Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá! Hoje vamos falar da saga do Batman. Essa série aí que foi lançada juntamente com a saga do Superman pela editora Panini, que pretende resgatar aí o Batman da década de 80, entre meados de 80 e início de 90, né? Pelo que eu pude perceber, se essa série tiver a mesma duração da saga do Superman, ela vai terminar ali antes da queda do morcego. Então, se a Panini conseguir lançar tudo ali até antes da queda do morcego, vai ser muito interessante, porque a gente vai ter toda essa fase completa. Obviamente, algumas coisas não vão estar contidas nessas edições. Por quê? Eles vão pegar ali do finalzinho da crise, né? Depois do final da crise, né? E vão começar por ali. Entretanto, não vai ter ali nem ano 1, que é uma série à parte, e nem ano 2. Mas eu já percebi que, por exemplo, as 10 noites as 10 noites é bom, né? É bom ter, né? Conjugação verbal, né? Nominal, é interessante fazer. Eu já percebi que nas 10 Noites da Besta, aquele encadernado que a própria Panini lançou, vai estar contida nessa edição também. Eu não sei se eles vão pular mais alguma coisa, né? Mas enfim. E vai ter aqui o Robin, vai ser o Jason Todd, né? Então vai ser um resgate aí do Robin, que depois vai ser morto pelo Coringa na saga Morte da Família. Morte em Família, né? Morte da Família é a nova. Morte em Família, que eu também não sei se vai ser colocada nessa edição. Então pode ser que algumas sagas que foram encadernadas recentemente pela Panini, como por exemplo, As 10 Noites da Besta, Morte em Família e As Muitas Mortes de Batman, que foram 3 que foram lançados encadernados capa dura, podem estar repetidos aqui nessa edição. Outras coisas também serão repetidas. Por exemplo, nessa edição já tem 3 histórias aqui que já foram lançadas. Por quê? Não sei. A Panini vai pegar Detective Comics e Batman, a princípio, né? Não sei se depois eles vão colocar aí o Shadow of the Bat quando chegar perto da queda do morcego, né? Não sei. Mas enfim, o que está previsto aqui até agora, pelo menos na edição 5 que você consegue achar no site da Panini, é a descrição, previsto Detective Comics e Batman, revista do Batman. Então, aqui nessa edição a gente tem Detective Comics, a gente tem a revista do Batman 402 e 403, que são as duas antes do ano 1, que o ano 1 vai dar 404 a 407. Aí nós temos depois as revistas Detective Comics 569 até 571, que é aquela fase desenhada pelo Alan Davis e que já saiu na Lenda dos Cavaleiros das Trevas, Alan Davis. Então assim, é repetido? Mas tem as outras duas histórias. E também aqui tem o Batman Anual número 11, que tem uma história do Cara de Barro escrito pelo Alan Moore, desenhado pelo George Freeman, e uma história do Max Allan Collins, que é o primeiro roteirista das duas primeiras histórias aqui do Batman, do Pinguim, com desenhos do Norman Breyfogle. E o Norman Breyfogle é um cara que desenha um bom tempo o Batman e vai estar presente nessa saga também. É um resgate muito bom porque são histórias escritas aí pelo Alan Grant e desenhadas pelo Norman Breyfogle. É uma fase muito bacana. John Wagner também participa, né? Alan Grant, John Wagner e o Norman Breyfogle. Então é uma fase bem bacana. E é interessante você perceber que isso aqui é aquela fase de transição da década de 70 para a década de 90, em que os roteiros começam a ficar mais bem elaborados. Não são aqueles roteiros infantis, né, como era antes da década de 70. Que o Batman, por exemplo, teve aquela mudança quando o Neil Adams e o Daniel O'Neill assumiram, né? E aí voltou aquele Batman detetivesco, Não era aquele Batman mais fantasioso. Entretanto, ainda tinha alguns elementos bem infantis assim no Batman. Tem uma cena curiosa aqui, que as duas primeiras histórias é um cara que se veste de Batman e a polícia confunde ele, é um cara mais violento, mas que se passa por Batman. Inclusive lembrou um pouquinho aquele comecinho do filme do Cavaleiro das Trevas, né, do Nolan. Faleceu. E é curioso, porque um outro policial lá do escalão da polícia de Gotham, que não é o Gordon é comissário, ele é abaixo de comissário, né?
que é... E eles fazem eles encurralam o Batman aqui, e aí ele faz assim, parado aí, Batman, e o Batman fala, eita! Ficou bem engraçado. Na verdade ele fala, eita! Aqui, ó. Olha aí, eita! Na armadilha que fizeram pra ele, né? É muito engraçado isso aqui. Então, assim, o roteiro dessas duas primeiras histórias, ele é bem violento. Tem algumas características aqui do Robin que o Jim Starlin ia usar depois. A primeira história é só desenhada pelo Jim Starlin, aliás, com uns desenhos muito irregulares, assim. Uns desenhos bem estranhos, bem irregulares, que não parecem... lembra-se o Jim Starlin, mas parece que ele fez de qualquer jeito. Dá uma olhada na cabeça desse comissário Gordon aqui, que coisa estranha, né? Mas as duas primeiras histórias, elas são assim, elas têm uma característica um roteiro bem mais policial, assim, embora tenha algumas coisas bem ridículas, como na segunda história o cara acha a caverna do Batman por acaso, né, então. Enfim, mas não vou ficar contando a história aqui. Mas na segunda parte, que é da Detective Comics, são histórias com o Coringa, mas são aqueles roteiros mais pueris, assim, mais infantis. Então vai ter essa oscilação dos roteiros aí no princípio, e depois eles vão ficar mais regulares, digamos assim. Vão ser roteiros mais policiais, mais detetivescos, principalmente quando entrar o John Wagner e o Alan Grant, mas isso você vai ter que verificar nas próximas edições. Eu espero que sim, que seja resgatada toda a fase até antes da Queda do Morcego, porque a gente vai ficar com uma coleçãozinha do Batman bem interessante, e seria legal também que eles pegassem lá e fizessem depois uma saga dessa do Batman da década de 70, né? Já que essa daqui pega a década de 80, podia-se fazer uma da década de 70 depois. Seria bem legal, porque pegaria toda aquela... Obviamente que vai repetir todas aquelas edições de Lendas dos Cavaleiros das Trevas, né? Mas a gente vai pegar essa evolução do Batman, né? Pegaria essa evolução do Batman na década de 70, 80 e 90. Então seria interessante esse tipo de lançamento aí pela Panini. Então é isso. Hoje aqui eu falei da Saga do Batman. É uma revistinha aí de 160 páginas, R$ 34,90. Tá sendo aí o preço dessas coleções novas, né? Saga do Batman, Saga do Superman e coleção clássica Marvel, que a Panini tá lançando no mesmo padrão, com papel offset, uma impressão muito boa realmente, cores bem vívidas assim. O trabalho que está sendo feito aqui está sendo muito bem feito, né, nessas coleções. Então, eu fiz algumas críticas aí à coleção clássica Marvel por causa de tamanho das edições, mas enfim, isso não é nada que deixe a coleção, que diminua a qualidade, né, desta coleção. Então é isso, hoje eu falei da Saga do Batman, até mais, obrigado! A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Segunda-feira temos a gravação do nosso podcast ao vivo. Terça-feira temos o Pod News com as notícias da semana. Quarta-feira temos o Pode Animar com uma resenha de uma animação. Na quinta-feira é dia de entrevistar algum artista conhecido do meio dos quadrinhos. Na sexta-feira temos o Pode Discordar, onde nós destruímos o sonho da sua infância. E no sábado temos o Pode Debater Quadro a Quadro e todos os dias o Pode Resenhar.